Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Randon S.A. Implementos e Participações para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Daniel Raul Randon, diretor-presidente, Paulo Prignolato, CFO e diretor de Relações com Investidores, senhor Sérgio Carvalho, COO da Divisão Autopeças, Esteban Angeletti, gerente de Finanças e de Relações com Investidores da Randon e time de Relações com Investidores da Randon. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da Randon. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.randon.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Randon, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Randon, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Randon. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Randon e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Raul Randon, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Boa tarde a todos os ouvintes desta audioconferência que nos acompanham por telefone e pelo nosso site de RI. Quero começar agradecendo a todos que votaram para que a Randon ficasse entre as primeiras posições no Latin America Executive Team 2019, sendo listada em 11 das 18 categorias do ranking, ficando em primeiro lugar como o melhor time e melhor programa de relação com os investidores, dentre outros reconhecimentos. Para nós é motivo de orgulho e também serve de motivação para que continuemos buscando melhorar em governança, transparência e boas práticas. Hoje pela manhã realizamos em São Paulo nossa reunião APIMEC, na qual recebemos um número expressivo de analistas e investidores. Convido vocês todos a acessarem também a apresentação da APIMEC, disponível no nosso site de RI, porque nela abordamos de forma mais detalhada os resultados da companhia, o mercado e a performance de cada divisão. Passando então para a apresentação dos resultados, quero dizer que estamos colhendo o que foi plantado ao longo dos últimos anos. Desde o auge da crise, nos reinventamos, revisamos os processos e reduzimos custos. Além disso, temos buscado intensamente a inovação, tendo times dedicados exclusivamente a esse tema. Também constituímos novas empresas, fizemos novas parcerias, acessamos novos territórios e ampliamos e diversificamos o portfólio. E tudo isso tem se materializado, como podemos observar na evolução das receitas e na melhora das margens. E podemos dizer que este é um dos melhores trimestres da história da Randon. Embora o primeiro semestre do ano tenha sido muito positivo, quando olhamos para o lado de fora da companhia, vemos um mercado receoso que vinha num ritmo intenso, investindo e acreditando numa recuperação da economia brasileira, mas que foi desacelerando à medida que o tempo foi passando, pois o clima de certeza não diminui
e trouxe com ele a redução do nível de confiança do empresário, inibindo o avanço de grandes investimentos no nosso país. O PIB foi revisado para baixo diversas vezes ao longo do ano, reflexo desse cenário. Nós seguiremos estudando, buscando alternativas, seja através de aquisições e constituição de novas empresas, como é o caso da Randon Triel em Erechim, que inauguramos agora no início de agosto, e da Suspensys Automotive Systems no México, que tem previsão de ser inaugurada em novembro, seja através de inovação e investimentos em tecnologia. Como é de conhecimento de todos, há muitos anos as empresas Randon são líderes nos segmentos em que atuam. Para manter essa liderança é necessário ter uma equipe de ponta com pessoas comprometidas e qualificadas, que saibam utilizar os recursos para melhor garantir os resultados. Temos investido fortemente em cultura organizacional através do desenvolvimento dos nossos times, qualificando-os para a rápida tomada de decisão e investindo em inovação, para que nossas empresas sigam na liderança de forma contínua e sustentável. Agora, convido a todos a acompanharem comigo nosso guidance para 2019 no slide número 4. Chegamos na metade do ano, é nesse período que revisamos nossas metas e averiguamos se o projetado tem de fato condições de ser realizado. Após analisar o comportamento do mercado e o que realizamos até aqui, continuamos acreditando nos números divulgados no início deste ano. Já realizamos 3,5 bilhões de receita bruta total e 2,4 bilhões de receita líquida consolidada, que é cerca da metade do que foi projetada para os 12 meses. Embora estejamos validando o guidance projetado, sabemos que atingir esses números é um grande desafio e exigirá esforços de todos. Até junho, foram feitos investimentos, principalmente em máquinas e ferramentas, para ampliação de capacidade e aumento de produtividade. Os 93 milhões investidos também estão em linha com o planejado. Agora, passo a palavra ao Paulo para ele fazer a apresentação detalhada dos resultados. Boa tarde a todos. Faço minhas as palavras do Daniel e agradeço a todos que contribuíram para que o RI da Randon fosse eleito como um dos melhores da América Latina. Esse é um feedback muito importante para nós e pretendemos seguir sempre melhorando. Os convido agora para passar para o slide 5, onde apresentamos os números de mercado dos principais segmentos de atuação da Randon. Iniciando pelo segmento de semi-rebox, foram produzidas em torno de 18 mil unidades, 52% a mais que no segundo trimestre de 2018. Já as vendas para o mercado interno aumentaram 56,9% e foram emplacados aproximadamente 17 mil semi-reboques. No acumulado do ano, a evolução foi semelhante à trimestral, com crescimento de 55% na produção, 32 mil unidades, e 58,7% nas vendas, indicando que o bom ritmo foi mantido ao longo dos 6 primeiros meses do ano. No mercado de caminhões, a evolução não é tão expressiva, principalmente por conta da redução das exportações para o mercado argentino. Na produção, o avanço foi de 22% no comparativo trimestral e de 11,8% no comparativo semestral. Já os licenciamentos tiveram um acréscimo de 41,1% com a venda de 25 mil caminhões no segundo trimestre de 2019 e evolução de 46% no semestre, com a venda de 46 mil unidades no primeiro semestre de 2019. Quem vem puxando esse crescimento são os caminhões pesados, que representaram mais da metade de todos os caminhões vendidos no país no primeiro semestre de 2019. Passamos para o slide 6 para falarmos dos resultados da companhia. No segundo trimestre de 2019, a companhia atingiu 1,3 bilhão de reais de receita líquida consolidada, aumento de 27,8% quando comparamos com o mesmo período de 2018. Abrindo esse crescimento por divisão, temos um avanço de 27% na divisão montadora
e de 28,9% na divisão de autopeças. Na divisão montadoras, podemos destacar o aumento de volume de semi-reboques vendidos, que foi de 40,5%. Já na divisão de autopeças, o principal fator para o aumento da receita veio da aquisição da Fremax, que trouxe um incremento de 45 milhões de reais neste segundo trimestre. Além disso, com exceção dos materiais de fricção, todos os demais produtos vendidos por essa divisão apresentaram evolução no comparativo trimestral. Passando para as exportações, tivemos um aumento de 11,7% no comparativo trimestral, somando 45,8 milhões de dólares. Abrindo esse número por bloco econômico, destaco o aumento das vendas para os Estados Unidos e o México, o que representaram 42% do total exportado este ano, e a retomada das vendas de semi-reboques para o continente africano. Recentemente, firmamos nova parceria na Costa do Marfim, que impulsionará as vendas, principalmente naquela região. Falando um pouco da América do Sul, temos uma situação de desaceleração na região, com as dificuldades econômicas da Argentina, além de outros fatores, como a redução do preço de cobre, que afeta Chile e o Peru, e pela baixa no preço dos grãos, que impactam Bolívia e Paraguai. Num cenário de curto prazo, não vemos melhora das exportações para esses países. O EBITDA consolidado somou 203,7 milhões no segundo trimestre de 2019, com aumento de 61,3% quando comparado ao segundo trimestre de 2018. A margem de EBITDA passou de 12,4% no segundo trimestre de 2018 para 15,6% no segundo trimestre de 2019. A recomposição dos preços e o aumento dos volumes foram os principais fatores que permitiram esse crescimento, aliados, é claro, a todas as ações já bem comentadas pelo Daniel no início desta audioconferência. Temos também, como fato adicional, o efeito positivo do IFRS 16, que no trimestre foi de 5,6 milhões e no semestre somou 10,4 milhões de reais. Como fatos não recorrentes, tivemos duas despesas a serem destacadas. Foram aproximadamente 291 mil reais de efeito negativo referente ao hedge accounting e 5,6 milhões de reais de reestruturação da controlada Fras-le. Somando essas duas despesas ao EBITDA consolidado, temos um EBITDA ajustado de 208 milhões de reais, com margem EBITDA ajustada de 14,8% no segundo trimestre de 2019. E, por fim, temos o resultado líquido, que foi de 84,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2019, representando um aumento de 168,9% no comparativo com o mesmo trimestre do ano anterior. Neste indicador, tivemos um impacto positivo de aproximadamente 13 milhões de reais, referente ao ajuste da correção monetária da mais-valia de intangível e ágil dos ativos das controladas situadas na Argentina. Convido a todos para passarem para o slide 7, para iniciarmos a apresentação da visão geral dos diferentes segmentos. Durante o segundo trimestre de 2019, a demanda por semi-reboques permaneceu aquecida. Dos 17 mil semi-reboques emplacados no período, 5.740 unidades foram da Randon, o que nos traz um market share de 34,1%, recuperação de 2,5 pontos percentuais frente à participação de mercado apresentado no primeiro trimestre de 2019. Para o terceiro trimestre de 2019, a carteira de produção já está preenchida. E apesar da redução na entrada de pedidos de semi-reboques nos últimos meses, espera-se que a Fenatran, que ocorrerá em outubro, possa movimentar os negócios e criar um novo fôlego para o mercado. Temos também a Randon Triel HT, que foi inaugurada agora no início de agosto, e permitirá a Randon atender aos clientes que necessitam de produtos especiais, ampliando o portfólio de atuação da companhia. Passando agora para o slide 8, temos os destaques sobre os vagões ferroviários
e veículos. Não temos nenhum elemento novo a respeito do mercado de vagões. Os volumes devem permanecer baixos para este ano e continuamos aguardando a renovação das concessões ferroviárias, que tem previsão de acontecer até o próximo ano. Quanto aos veículos especiais, tivemos 97 unidades vendidas de abril até junho, número 43% inferior ao do mesmo período do ano passado. O principal motivo desta redução expressiva é que em 2018 havia sido entregue uma venda pontual de 177 unidades para o governo do Rio Grande do Sul, que concentrou as entregas no segundo trimestre de 2018. A Randon Veículos permanece participando ativamente de licitações. Nos slides 9 e 10, falaremos sobre a divisão autopeças. Começando pelo slide 9, falaremos da Fras-le. Dividimos os produtos da controlada Fras-le em dois grandes grupos, materiais de fricção e produtos diversos. O primeiro apresentou queda de 10,2% nos volumes no comparativo trimestral. A antecipação de pedidos realizados por alguns clientes no final do primeiro trimestre e a redução dos negócios em alguns países foram os principais fatores para esta redução. Já os produtos diversos apresentaram um avanço de 26,3%, principalmente em função da incorporação dos volumes vendidos pela Fremax. No mercado externo, temos cenários distintos em cada país. As vendas para os EUA indicam desaceleração para os próximos meses. A Argentina passa por estagnação sem perspectiva de recuperação a curto prazo. As unidades da China e da Índia estão ganhando importância de forma gradual. E no Brasil, as vendas para O e M vão bem, puxada pela alta demanda de caminhões pesados. Já os leves passam por um momento de baixa demanda. Seguimos focados em nos adaptar ao mercado, buscando mesmo em cenário difícil a manutenção das margens. Para mais detalhes dessa controlada, convido a todos a participarem de sua reunião APIMEC, que ocorrerá no dia 23 de agosto em São Paulo. As inscrições podem ser feitas diretamente com a equipe de RI da Fras-le. Nas vendas de eixos e suspensões, tivemos acréscimo de 29,1% no comparativo com o segundo trimestre de 2018. O principal destaque certamente é a criação da Suspensis no México. Nesta unidade, ocorrerá a fabricação, montagem e comercialização de suspensões, eixos e componentes destinados à indústria de veículos comerciais, ônibus, trens, reboques e semi-reboques. É a primeira unidade da Suspensis fora do país. Consideramos este um grande avanço. Ela está inserida em um dos maiores mercados de caminhões da América Latina. Na controlada Master, tivemos aumento de 36% nos volumes vendidos e de 44% na receita no comparativo com o segundo trimestre de 2018. Suas vendas representaram quase 10% da receita líquida consolidada no segundo trimestre de 2019. Já na controlada Yoast, o crescimento foi de 19% nos volumes e de 32% na receita. E a sua receita representou 4% da receita líquida consolidada. Os volumes de cubos e tambores, que tiveram um incremento de 21,5%, foram vendidos 129 mil unidades no segundo trimestre de 2019. Recentemente, a controlada Castertech, que atende também por sua marca Suspensis WE, foi nomeada como fornecedores de cubos de roda da Mercedes-Benz. Passando para o slide 11, falaremos sobre o mercado de capitais. Ao final de junho, a ação Rapid 4 fechou em R$ 9,04, aumento de 46,5% em relação ao final de junho de 2018. O market cap da companhia foi de 3 bilhões ao final do período. O volume médio de negociação das ações preferenciais foi de 19,5 milhões de reais no primeiro semestre de 2019, contra 17,9 milhões de reais no mesmo período de 2018. Em relação à distribuição de dividendos, em maio foram distribuídos os dividendos relativos a 2018
E agora, em agosto, no último dia 9, a companhia voltou a pagar juros sobre capital próprio após longo período sem fazê-lo, desde 2014. Foram pagos 34,8 milhões ou 10 centavos de reais por ação. Passando para o slide 12, iniciamos a apresentação da situação financeira da companhia. Ao final do primeiro semestre, a companhia tinha como dívida bruta total um montante de 2,7 bilhões de reais, sendo 19% em moeda estrangeira e 81% em moeda nacional. Com prazo médio de 3,5 anos, o custo médio da dívida em reais é de 7,6% ao ano e da dívida em moeda estrangeira é de aproximadamente 5,3% ao ano. Passando para o NCG, capital de giro, observamos um aumento de 122 milhões de reais. A principal variação é na conta de estoques, devido principalmente ao novo patamar de volume de vendas. Passando para o slide 13, vamos falar um pouco sobre a dívida líquida consolidada. Ao final do primeiro semestre de 2019, a dívida líquida consolidada, sem o banco, era de 869,8 milhões de reais, com alavancagem operacional de 1,46 vezes o EBITDA consolidado, também sem o Banco Randon. O aumento do endividamento líquido está diretamente relacionado ao aumento da NCG. Considerando os números consolidados com os indicadores do Banco Randon, o grau de alavancagem foi de 1,9 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, e a dívida líquida é de 1,2 bilhão de reais. Encerro nossa apresentação aqui, mas recordo a todos que na webcast todos têm disponível a apresentação completa, com slides que abordam com mais detalhes os indicadores apresentados. Estamos à disposição para esclarecimentos e comentários. Agradeço a atenção dos senhores e senhoras e abro espaço para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Barbosa, do Morgan Stanley. Bom dia, senhores. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. A minha pergunta é sobre a dinâmica do segmento de implementos. Eu queria entender como está a perspectiva para implementar aumentos de preços ao longo do segundo semestre, dada a indicação de que o backlog está um pouco mais fraco para o fim do ano e começo do ano que vem, pelo menos por enquanto. E se vocês puderem também comentar um pouco sobre o mix de produtos que vocês viram no segundo TRI, principalmente implementos, essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Lucas, aqui é Estevam falando. Obrigado pela participação e obrigado pela pergunta. Com relação a preço, então, a dinâmica que a gente tem notado é já de uma estabilização de preço. Acho que parte disso é em função de também uma queda na entrada de novos pedidos, não a ponto de nos preocuparmos com o guidance desse ano ou com a entrega para o quarto trimestre, mas sim a ponto de exercer uma certa pressão de preços. De novo, não no sentido de descontar preços, mas sim no sentido de impor uma estabilização de preços. E acho que outra parte, né, assim como nós, a partir do segundo trimestre, estamos entregando uma capacidade produtiva maior, sabemos que alguns de nossos concorrentes também fizeram esse movimento. Então, uma oferta maior no mercado acaba impondo também uma pressão nos preços, né? Mas eu reforço, nossa visão é mais de uma estabilidade de preços. Na medida do possível, a gente também faz o exercício de repassar a nossa inflação de matéria-prima dentro do que o mercado consegue absorver. Então, a gente ainda assim continua o trabalho de ganho de eficiência dentro da fábrica, a gente continua cobrando bastante eficiência na nossa negociação de matéria-prima para que a gente possa oferecer um preço compatível no mercado e ainda assim apresentar bons resultados. Ótimo, Estevam. Muito obrigado. E acho que só para complementar, Lucas, com relação à nossa carteira e a nossas vendas por setores de implementos, né,
Lembrando que a nossa maior concentração continua sendo o agronegócio, né? Você havia perguntado como estava o mix para esse segundo trimestre. O agronegócio continua respondendo boa parte das vendas de implementos, seguido pela indústria, e a mineração e a construção civil ela representa uma pequena fatia. Tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da webcast. Eu vou ler a pergunta, então. A pergunta é do Marcelo Afonso, da Fundamentos. Então, a pergunta é: poderia avaliar o impacto de possível fim da tabela de fretes na vendas de semi-reboques? Esteban aqui falando novamente, eu vou comentar um pouquinho sobre a nossa visão em relação a essa tabela de fretes. Na nossa visão, assim, parte do mercado desse ano ela está assim motivada pela tabela de fretes, no sentido de que algumas empresas decidiram internar, fazer o processo por conta própria. Isso acabou gerando alguma consequência positiva nos volumes que a gente está observando no mercado desse ano, mas a gente costuma comentar que não a ponto de caracterizar uma tendência geral ou uma preocupação que surge na sequência, se isso poderia estar gerando uma bolha na parte de oferta de transporte no mercado. Na nossa visão, isso ainda não está acontecendo. Ainda com relação à tabela de fretes, né, o importante é que o nosso cliente consiga cobrar um preço justo pelo seu serviço, pelo seu transporte. Só assim que ele vai ser motivado para expandir a sua oferta, expandir a quantidade de frota e gerar um ganho positivo para a economia também. De qualquer forma, com tabela ou sem tabela, a gente acredita que o mercado tem que se regular para propiciar as condições adequadas aí para nosso cliente poder operar. A próxima pergunta vem de Wagner Salaverry, da Cantitas. Boa tarde a todos. A minha pergunta é no seguinte sentido. Vocês tiveram no segundo trimestre um ritmo de entrega, né, de produção e entrega de carretas bem forte. E como vocês mesmos mencionaram, tem uma sinalização de menor entrada de pedidos aí para o segundo semestre, pelo menos até agora. Vocês tiveram margens muito boas no segmento de implementos, muito provavelmente por conta dessa fábrica cheia, né? Queria perguntar para vocês qual é a estimativa de vocês de ritmo de produção para o segundo semestre do ano, considerando que a gente tem hoje um nível mais fraco, vamos dizer assim, de entrada de novos pedidos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma feira que é a Fenatran em outubro. Como é que está a dinâmica de vocês de colocar que ritmo de produção de carretas para esse segundo semestre, considerando o cenário atual de pedidos, a expectativa de feira e esse cenário um pouco mais positivo para a economia no segundo semestre? Obrigado, Wagner, pela participação e pela pergunta. Que é Esteban falando, eu vou começar respondendo essa pergunta, depois compartilho com os demais integrantes. De fato, a gente observou uma redução no ritmo de novos pedidos, mas vou reforçar aqui não a ponto de colocar em dúvida o guidance para esse ano. A gente continua confiante de que vai ser possível entregar o guidance de receita líquida. O segundo semestre, por enquanto, a gente está enxergando muito parecido com o que foi o primeiro semestre. Nossa carteira de produção ela já está esticada até início de novembro. Nós temos aí os próximos meses, né, para a gente conseguir completar a segunda metade de novembro e o início de dezembro. Tradicionalmente, em dezembro, nós fazemos as nossas férias coletivas, não só por uma questão de organização, mas também por uma questão de necessidade de parar a fábrica para poder fazer as manutenções previstas e assim começar o ano seguinte a pleno vapor, né? Então, é normal, é de se esperar que a gente veja, assim, uma desaceleração de receita em dezembro, como tradicionalmente acontece, mas nada fora do comum. A Fenatran e a reforma da Previdência, da reforma tributária, nas demais reformas, elas podem sim ser uma boa notícia para o nosso segundo semestre,
mas que na nossa visão provavelmente reflita mais para os volumes, para o mercado do ano que vem. Não, pela nossa experiência, né, a Fenatran, o volume adicional trazido pela Fenatran, dificilmente é entregue dentro do próprio ano, e sim ela reflete num mercado mais positivo para 2020. Essa pelo menos é a nossa visão por enquanto. Tá, ok. E com relação especificamente à CAPEX, a gente pode esperar o que para o segundo semestre desse ano? Alguma coisa diferente do ritmo já que foi do primeiro semestre, ou se mantém o mesmo ritmo? Hoje, obrigado pela pergunta. Hoje, até conforme a gente comentou na PIMEC e até aqui no nosso material, nós estamos confirmando as nossas projeções. Então, o CAPEX como um todo, ele foi ligeiramente abaixo do que foi a metade, né? Então, nós tivemos aí 93,2 milhões de reais realizados no primeiro semestre. E nós estamos, hoje cedo, confirmamos o nosso guidance de investimentos aí próximos a 220 milhões de reais, tá? Ok, obrigado. A próxima pergunta vem de Matheus Jerk, da Sólidos. Oi, bom dia pessoal, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria entender mais olhando para o longo prazo. A gente sabe que o mercado de vagões ainda está bem fraco esse ano, mas a gente tem tido alguns movimentos aí nesse ano, né? A Rumo ganhou a ferrovia Norte-Sul e também a gente vê projeções de safras maiores aí para os próximos anos. Como que vocês veem aí o mercado de vagões aí olhando num espectro aí de 1 ou 2 anos? Matheus, obrigado pela pergunta, pela participação na nossa tele. De fato, o mercado de vagões esse ano é o pior mercado dos últimos 20 anos. Desde que a Randon entrou nesse mercado, nunca vimos volumes tão baixos. Dificilmente esse ano o mercado registre mais do que 1.000 unidades, né? Provavelmente fique na casa das 700 unidades. E todos nós sabemos que isso está atrelado muito à renovação das concessões, né? Os principais clientes nossos estão aguardando essa renovação para aí sim investir na renovação da sua frota ou na expansão da sua frota de vagões. Para os próximos anos, né, o que a gente sabe e é público até agora, os dois principais players do mercado colocaram planos de investimento condicionados a essa renovação, que poderia gerar, inclusive, uma demanda estável na casa de 2 a 3 mil unidades de vagões por ano, pelos próximos 5 anos. Então, isso, na nossa visão, é bastante favorável. Lembrando, né, boa parte, todo o resultado da Implementos desse ano está sendo constituído apenas por semi-reboques, e vagões ele poderia acrescentar não só um volume adicional, como uma margem adicional também. A gente sabe que vagões, pela característica de produção e de negociação, apresentam margens operacionais melhores, inclusive, que de semi-reboques. A outra boa notícia que eu posso comentar sobre o mercado de vagões, né, se esse ano está ruim, as perspectivas são boas, e aliado a isso nós temos em Araraquara uma fábrica que ela foi desenhada e construída para ser mais eficiente em vagões. Uma vez o mercado voltando, nós teríamos condições plenas de atender pelo menos 1.200 a 1.600 unidades de vagões por ano fabricadas nessa nova planta, que como comentei, ela foi desenhada e constituída para ser mais eficiente nesse setor. Então nós estamos bastante animados com as possibilidades de vagões para o futuro. Tá certo, Esteban, obrigado. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel Raul Randon para as considerações finais. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos e gostaria novamente de nos colocar à disposição para o caso de questionamentos posteriores. Por favor, entre em contato diretamente com nossa área de RI para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado e até a próxima audioconferência. A audioconferência da Randon está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.